Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Nascimento, tenho 53 anos, tenho 8 filhos, sou casado, sou um dependente químico em tratamento, há 27 anos que eu estou limpo e 21 anos que eu trabalho diretamente com resgate de jovens da dependência química. Eu sou aeroviário, trabalhei no aeroporto e conheci a dependência química com 12 anos de idade. Fiquei 14 anos no vício e uma certa vez uma irmã minha, Cláudia, me convidou para ir na igreja e eu relutei muito porque eu era um dependente químico e gostava muito da dependência química e da vida que eu levava. Mas ela insistiu muito e eu terminei cedendo ao apelo dela. E sem compreender muito, com o pensamento dela me deixar em paz. E nessa ida à igreja eu estou até hoje. Há 7 anos, Deus colocou esse trabalho em nossas mãos. O meu desejo de trabalhar com isso foi justamente por ver a dificuldade das famílias em lidar com o dependente. Olha que eu trabalho com a dependência terapêutica hoje e vejo o quanto é difícil administrar essa problemática, né, que a OMS reconhece como uma doença incurável e progressiva. Eu sou Érica, sou psicóloga da comunidade terapêutica Ágape, sou formada pela Faculdade Regional da Bahia, tenho especialização em saúde mental e atenção psicossocial. Trabalho no Ágape há 4 anos com acolhimento de dependentes químicos em estados de vulnerabilidade. A maioria do nosso público são pessoas de 18 a 60 anos em uso abusivo de substâncias psicoativas, sejam elas lícitas ou ilícitas. A dependência química é uma doença multifatorial, definida, pela OMS como uma doença. Realmente a gente conseguiu esse avanço de tirar a dependência de questão moral, de falta de vontade, de o sujeito não ter força suficiente para poder lidar com a situação. Hoje a gente consegue entender esse caráter e entender os prejuízos que esse uso e abuso faz para a vida do sujeito. Um dos grandes problemas da dependência é a questão da tolerância. O sujeito adquire a dependência por conta da tolerância. Então, a cada vez que acontece o uso, o sujeito busca usar mais substâncias para ter aquele prazer, para poder manter o nível de prazer no organismo e acaba adquirindo a tolerância, do qual dosagens mais altas são utilizadas sem conseguir o efeito desejado. A falta dessas substâncias por conta do tempo de uso acaba gerando abstinência. A abstinência tem diversos níveis e diversos sintomas, entre elas ansiedade, agressividade, que prejudica o sujeito de diversas formas. Quando o paciente chega ao Ágape para ter o acolhimento, o primeiro que a gente começa a observar é o nível de abstinência, o quanto esse sujeito está prejudicado. Em algumas situações, a gente precisa encaminhá-los para o psiquiatra para poder fazer uma avaliação sobre essa situação, se o sujeito consegue realmente lidar com ela ou não. O tempo de tratamento da instituição são de 6 a 9 meses. Nos 3 primeiros meses, a gente lida com a desintoxicação, que é lidar com a abstinência, com a ansiedade, com até algumas vezes a agressividade do sujeito. Dos 3 aos 6 meses é o prazo que realmente começa o tratamento. Eu sempre digo que é a parte que eu chego mais próximo dos pacientes, porque é quando a gente começa a lidar com a questão da vida. Quem realmente é esse sujeito? O que foi que levou esse sujeito a ter uma vida tão desorganizada? O que precisa ser tratado? Fortalecer aquilo que o sujeito tem de melhor. Muitas das vezes reorganizar, trazer uma identidade para esse sujeito que estava muitas das vezes esquecido por ele mesmo. Então, dizer quem é esse sujeito, olhar. Eu brinco muitas das vezes aqui com os meninos, tem uma dinâmica de quem sou eu. E que muitas vezes eles têm essa dificuldade de se identificar. A substância acaba sendo inserida na vida do sujeito, do qual ele se perde de si mesmo. Então é uma situação muito delicada. E dos 6 aos 9 meses a gente começa com a reinserção, porque esse sujeito precisa retornar para algum ambiente. Os vínculos muitas das vezes familiares são rompidos, então a gente precisa reconstruir esses vínculos, pensar na questão do trabalho, porque pacientes que vêm de situação de rua, então tem diversos anos sem trabalhar.
Então, fortalecer a questão da capacitação, trazer ele um pouquinho para o mercado de trabalho, né? A questão de talvez criar uma percepção dele sobre o que ele faz de melhor e incentivar a fazê-lo isso da melhor forma. E o Ágape, ele tenta trazer essa questão, um olhar humanizado para o sujeito, não querendo moldá-lo aos parâmetros trazidos pela sociedade, mas que ele traga o melhor que ele pode ser. Talvez ele não consiga lidar com a abstinência da melhor forma, viver abstêmico pelo resto da vida, mas um dia a mais, uma semana a mais, um mês a mais, um ano a mais, sem a substância, para a gente é muito importante. Deus tem nos dado graça até aqui, tem enviado pessoas para nos ajudar. Eu gostaria de mencionar algumas aqui, que é a Igreja Batista Nacional Monte Calvário, que na verdade foi quem iniciou esse trabalho junto conosco, na pessoa do pastor Wilton Lima dos Santos, que confiou nesse nosso trabalho, e nós estamos até hoje trabalhando. A Limiar, que nos doa pão, que tem muito nos ajudado também. Tem a comunidade de Fort Myers, nos Estados Unidos, na pessoa do pastor Cacau, e comunidade, que tem nos ajudado muito também. Passamos por 4 lugares, que foi Amado Bahia, Abrantes, Arembepe, e agora estamos em Dias Dávila. Desses lugares que nós passamos, a Prefeitura de Dias Dávila nos abraçado, nos apoiado muito e tem nos ajudado, tem sido parceiro junto conosco. E nós queremos continuar esse trabalho, que é tão essencial. Hoje nós temos 17 jovens na casa, tratando-se da dependência química. Nós tratamos álcool e outras drogas, e não tem sido fácil, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E nós queremos já agradecer a equipe que está fazendo esse trabalho e também se torna parceiro. E nós queremos já agradecer e convidar vocês para conhecer a comunidade, não só por via da internet, mas venha aqui pessoalmente, porque a sua presença é muito importante aqui conosco. Muito obrigado e contamos com vocês.